Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. Para hoje nós temos um tema que está em pauta no momento. O Evangelho está sendo substituído por entretenimento? Para esta edição, irmãos, eu estou aqui com um grande amigo, um amigo de longas datas, pastor missionário Jason Kim. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, pastor Jason. Muito obrigado, pastor Maico. É uma alegria, você sabe que é sempre um privilégio estar aqui contigo aqui e poder nos encontrar, né? Já faz muitos anos, né, que a gente se conhece e é uma alegria. Eu não tenho a possibilidade de estar sempre aqui em Franca, né? Pois nós estamos no Vale do Jequitinhonha fazendo a obra missionária ali. Mas todas as vezes que tem a oportunidade de estar aqui em Franca, a gente está se encontrando. Então eu estou muito feliz, que Deus em Cristo abençoe todos que acompanham, né, o podcast. E nós ficamos muito felizes. Eu me sinto honrado, viu? Por todas as vezes você lembrar de mim. Então eu fico muito grato. E que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, pastor Marcos. Você sabe que isso mora no meu coração, né? Eita glória, como é bom ouvir isso, hein, pastor? Um grande amigo, um irmão, né? Qual Deus me concedeu aí no longo da nossa caminhada, juntamente com Cristo Jesus, né? Exatamente. É uma bênção sempre ter o Senhor aqui conosco. Sempre que o Senhor vier em Franca, as portas vão estar sempre abertas aqui para o Senhor, para a gente poder bater esse papo. Amém. Legal, né? Relembrar nossas histórias. São muitas. São muitos, né, pastor? Nossa, meu Deus. Vivemos grandes histórias juntos, irmãos. Coisa tremenda, né? Vivemos. Pastor, hoje nós estamos com um tema aí forte, hein? Tema poderoso. Atual, necessário, né? Necessário de falar, de comentar, né? Exatamente. E para este tema, irmãos, nós vamos ler um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, que está escrito assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Será que tem acontecido isso, pastor? Demais. Nos dias? Demais. O que o senhor acha aí? O evangelho está sendo substituído por entretenimento hoje nos nossos dia a dia, nos nossos cultos, nos púlpitos, né? Das grandes igrejas hoje. Pastor Maico, como o texto diz, né? Aonde o senhor acabou de ler, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo já chegou. Você acha que é um tempo de esfriamento, pastor? Um tempo de afastamento aqui da verdadeira doutrina, da sã doutrina, né? Isso é fato, né? Porque hoje as grandes igrejas, e muitas igrejas não são, a gente não vai generalizar, mas em muitos lugares, muitas igrejas grandes, pequenas também, que as pequenas... Os lugares que a gente vai dizer que eles querem atrair o público, isso, não por causa da sã doutrina, né? Exatamente. Da palavra. Porque ela não atrai, da salvação, né? O evangelho, pastor Maicon, esses dias para trás eu preguei num culto de ensino na nossa igreja lá no Vale do Jequitinhonha, e o tema da mensagem foi o preço de ser cristão. É forte, hein? Não é atraente, pastor Maicon, a gente pregar o evangelho. Não é atraente a gente oferecer o genuíno evangelho, a sã doutrina. Porque as demandas que Jesus exige das pessoas para elas seguirem ele, não me chama a atenção. É a cruz, né, pastor? O texto diz assim, o texto que eu preguei,
que Jesus disse assim: não penseis que vim trazer paz à terra, mas espada. E aí ele vai dizer assim: aquele que ama seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aí ele fala assim: aquele que ama a sua própria vida mais do que a mim não é digno de mim. Então isso não é atrativo. Porque agora eu quero que o senhor imagina comigo. Jesus está pregando, está os seus discípulos em volta, uma grande multidão, e aí ele pega e fala isso. As pessoas estão ouvindo Jesus falar: eu estou gostando dessas palavras de Jesus aí, eu quero ser um discípulo. Aí Jesus fala assim: ó, entenda uma coisa, eu tenho algumas demandas para exigir para você me seguir e ser cristão. Em primeiro lugar, você não pensa que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Então isso já começa a chocar, porque os judeus, o povo de Israel, pensava que Jesus veio trazer essa paz, e essa paz com um reino messiânico. Pastor Maico, às vezes pode assustar algumas pessoas, mas Jesus nunca disse que veio trazer paz à terra. Jesus assustou até os seus próprios discípulos. Não é? Jesus havia acabado de pregar, de alimentar uma multidão, e aí então Jesus começa a falar da cruz, do que ele passaria, e começa a ministrar a palavra forte, que é o Sermão do Monte. E quando Jesus começa a ministrar, o povo começa a se levantar e ir embora, acabando ele de alimentar todos. Exatamente. O povo começa a se levantar e começa a sair. Os discípulos preocupados falam: Senhor, o povo está indo embora. O que Jesus fala, pastor? Vocês não querem ir também? Pegar as coisas de vocês e vai junto com eles. Exatamente. Não é? E Pedro, olha quem que era Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala: Senhor, mas para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Exatamente. E os discípulos se admiram com aquilo que Pedro fala. Porque, na verdade, somente Jesus pode nos trazer a verdadeira É somente ele. doutrina da santidade e da salvação. Somente ele. Né, pastor? Exatamente. E assim, pastor, o que acontece? O verdadeiro evangelho, ele mexe com a nossa estrutura, com a nossa consciência, com a nossa vida. Porque, às vezes, se a gente parar para pensar, por que Jesus faz algumas exigências e coloca algumas demandas para a gente tão radicais? Porque aqui no texto é bem simples, ó. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai. Olha, não é exigente? As demandas não é muito radical. Onde está escrito, pastor? O Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 35, diz assim, ó: porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nogra contra sua sogra. E assim o inimigo do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho, olha para você ver tanto que é pesado isso. Eu amo as minhas filhas. É muito forte. O senhor ama os seus filhos. Forte. Quem ama o seu... Aí fala assim, ó: quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por que ele exige isso da gente? As demandas dele são radicais. Por quê? Porque para Deus resolver o nosso problema, que era o pecado, ele teve que ser radical. Ele não teve que sacrificar o seu filho. Então por que para ele nos chamar, para nós servirmos a ele, por que as demandas não vai ser radical também? Aí Jesus está mostrando, pastor, eu acredito, que ele cuida de todos. E que todos são dele. Exatamente. Né? Todos são filhos dele. Como eu cuidaria do meu pai melhor do que Jesus? Sim. Como eu cuidaria dos meus filhos melhor do que Jesus? Então, antes eu tenho que cuidar do meu espiritual. E quem cuida do meu espiritual é o Espírito Santo. Né? Através de Jesus Cristo, que me deu essa redenção.
Então Jesus ele está mostrando que ele pode cuidar tanto de mim, quanto do meu pai, quanto dos meus filhos. Exatamente. Não é? Então por isso Jesus está falando, então ama a mim primeiro. E, Jesus não está falando que a gente não deve amar os nossos familiares. Não. O que ele está falando é que o amor que a gente tem que ter por ele tem que ser o supremo. Tem que ser maior. O supremo. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque eu amo a minha esposa. Eu amo as minhas filhas. Eu amo meu pai e minha mãe. Só que o meu amor é passageiro. Porque depois que eu morrer, o meu amor finda pelas minhas filhas. O meu amor pelo nosso Senhor, ele passa dessa vida para a eternidade. Então ele está falando, o amor que você tem que ter por mim é um amor que começa aqui e passa para a eternidade. Porque o amor que você tem pela sua filha vai terminar quando você descer a sepultura. Então ele não está falando que a gente não pode amar os nossos familiares. Ele está falando que o nosso amor tem que ser supremo. Eu tenho que amar mais ele. Porque o meu amor passa da vida para a eternidade. O meu amor pelos meus familiares é só aqui na terra. E Jesus ele vai falar, dentre dos 2 mandamentos que ele nos deixou, ama primeiramente o seu Deus acima de todas as coisas. Sim. Né? Porque o nosso amor finda aqui, mas o de Jesus ele permanece para sempre. Quando chegarmos na eternidade, ele vai continuar nos amando como ele nos amou aqui. Exatamente. Né? E o amor dele vai permanecer. E aí, o que é a sã doutrina? O evangelho, pastor. Ele vai continuar. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, o que acontece, pastor? O que eu começo a entender aqui? Que isso não é tão atrativo para o público. E o público também não quer ouvir isso, pastor. Porque eles querem aquilo que conforta eles, a mensagens que não confronta ele. As pessoas não querem ouvir que tem que perder a vida aqui. Que massageia meu ego. Não, mas essa que me atrai. Essa mensagem que me sacrifica aqui, eu não quero ouvir. Eu quero a mensagem que me levanta. Exatamente. Eu quero a mensagem que me empurra para frente. Agora, eu perder a minha vida? Eu não quero perder a minha vida. E Jesus ele vai dizer, negue-se a si mesmo. Uma das palavras que mais afasta o povo. Não é? Como que eu vou negar minhas vontades? Sonhos, né? desejos, carnais, propósito, tudo. A vontade de estar em outros lugares, ao invés de estar fazendo a obra de Deus, igual o senhor missionário hoje. Exatamente. O senhor deixou uma vida para trás, pastor. Eu conheço sua vida. Exatamente. Conheço sua história. E o senhor deixou empresa, família, o senhor deixou um ministério aqui para ir para um ministério lá. Exatamente. Né? Dentro do mesmo ministério, é lógico. Mas o senhor deixou uma vida boa aqui, uma vida de regalias, mordomias, para fazer a vontade do senhor. Né? É exatamente isso. E o que acontece, pastor? Só que a sã doutrina produz um povo saudável. E mensagens que agrada, que massageia o ego, produz uma geração doente. Como que de fato a gente tem, nós estamos no meio de uma geração doente de crentes. Uma geração doente, não é? Então, produz uma geração enfraquecida na fé. O senhor vê. O senhor sabe disso. Os avós da esposa do senhor, a Tamara, a avó dela, quantos anos tinha de fé? Muitos anos. A minha avó mesmo. Não é? Sua avó e o meu avô. Quantos anos? A minha avó, ela tem a carteirinha daqui da Assembleia de Deus de 4º membro. Da Assembleia de Deus? Assembleia de Deus de Franca. A Assembleia de Deus tem mais de 80 anos em Franca. 4º membro. Sendo ela tendo 4º membro, meu avô não tinha carteirinha. Mas deduzimos que meu avô era o 3º. Então nós temos dentro da Quantos anos de fé? Muitos anos de fé, pastor. E aí? E hoje? A única coisa que nos explica, pastor Maico, a gente olhar para sua avó, para seu avô e para tantos outros que faz 40, 50, 60 anos que está na presença de Deus, é porque foi doutrinado. Ouvir a sã doutrina. E isso produz crentes saudáveis, firmados na palavra, no cristianismo. E detalhe,
com testemunhos vivos, experiências com Deus. Exatamente. Né? Porque se eu tenho experiência com Deus, e eu venho pedindo muito para Deus experiências com Ele, porque a experiência fortalece a minha fé. A minha experiência com Deus não me deixa afastar, porque a minha experiência com Deus, ninguém sabe. Eu sei porque eu tenho com Ele. Eu sei o que Deus faz no oculto por mim, que ninguém pode fazer, pastor. Exatamente. Não é mesmo? Então, o que a gente pode já fazer uma síntese desse primeiro tópico, pastor? É que nós estamos vivendo isso, que o verdadeiro evangelho genuíno não é atrativo, e o que vai atrair mais pessoas são palavras fúteis, promessas que Deus nunca fez, porque tem isso. Pastores Sim. E pregadores prometendo para uma igreja o que Deus nunca prometeu, né? Sim. É onde que tem muitas pessoas doentes, fracas na fé e decepcionadas e frustradas. Deus falou, Deus prometeu e não cumpriu. Deus não prometeu nada. Quem prometeu foi o pregador irresponsável que prometeu aquilo que Deus não prometeu. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Verdade. Pastor, esse versículo de 2 Timóteo, qual nós lemos, esse versículo nos alerta sobre um tempo em que a verdade seria rejeitada em nome do prazer religioso. Será que já estamos vivendo nesse tempo, pastor? Exatamente, estamos. A verdade, porque a verdade genuína, pastor Maico, ela confronta, só que as pessoas querem adaptar, né? Tem até alguns aí por aí que falam de atualizar a Bíblia, né? Para que o seu desejo carnal tenha espaço para que ele possa viver e cumprir. Exatamente. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos reler a Bíblia. Só que ao rejeitar a verdade, ela perde o efeito, porque na verdade o efeito não é produzido na pessoa, na verdade. Porque quando você rejeita a verdade, você está proibindo, você está rejeitando que o efeito dela seja realizado na sua vida. Porque o que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então é só a verdade que liberta. Então quando eu rejeito a verdade, é porque eu não quero que ela tenha efeito na minha vida para que os meus desejos seja aniquilado. Isso é fato, porque as pessoas elas vão decidir rejeitar a verdade porque elas não querem deixar de cumprir os seus desejos carnais. Né, pastor? É verdade. Pastor, vivemos uma geração onde os cultos lembram shows. Pastores viram influenciadores. E a palavra parece ser suavizada para não ofender o público. Mas o céu ainda exige renúncia, cruz e santidade. Meu Deus. Que é a palavra genuína do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele nos deixou. Pastor, o senhor está vivendo uma região, né? Sim. Missionária, onde o povo valoriza o essencial, e eu acredito nisso. Como o senhor enxerga essa mudança nos cultos, nas grandes igrejas, em direção ao entretenimento? Eu enxergo como um propósito, um objetivo que vai levar muitos à ruína. Eu acho que a maior questão, pastor Maico, é fazer a obra de Deus aqui nessa terra de maneira que você seja aprovado. Sabe qual que é a minha maior preocupação e a minha maior prioridade, pastor Maico? É trabalhar de acordo com o meu Senhor se agrada. No meu findar dos meus dias, quando Ele me recolher, ou quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja e eu for de encontro com Ele, é Ele falar que meu serviço foi aprovado. Eita Jesus. Então, qual que é um dos maiores erros de muitos líderes que estão aí entrando nessa vibe aí? É tentar fazer algo que
atrai as pessoas sem ter a responsabilidade de que tem o Senhor da obra, o Senhor da vinha, que no final ele terá que prestar conta. Não adianta tentar pegar as adaptações do mundo e tentar trazer para a igreja. Porque o que atrai um grande avivamento não é você... Eu não sou contra, não. Parede preta, luz apagada, eu acho que isso é muito supérfluo. Mas o avivamento, isso não é caminho para o avivamento. Entendeu? Então, não é você pegar um sistema que eles usam no mundo lá fora, como que o senhor falou aí, os cultos estão se transformando em shows, né? Entretenimento. Não é trazer isso para que uma igreja enche de pessoas e fala que está vivendo um avivamento, porque isso não produz avivamento. E outra, eu vejo assim, pastor, quem faz show, quem faz entretenimento, quem mexe na igreja, troca a cor, igual o senhor disse, eu acredito que a pessoa ela vai ali por um momento que está tendo aquilo, né? Tá tendo show, tá tendo um coach lá, né? Vai ter um coach lá, não vou lá ver esse coach lá, porque eu quero saber o que ele tem, porque eu quero ganhar dinheiro com esse negócio aí. Exatamente. Né? Isso não é caminho para salvação de almas, não é caminho para trazer avivamento, isso não é caminho. O único caminho, o senhor sabe disso, é a palavra, oração e jejum. Exatamente. Charles Finney, ele fala que um avivamento começa quando um coração se arrepende e se quebranta no Senhor. Glória. Um coração, não é uma multidão. Quando um coração se arrepende e se quebranta diante do Senhor, começou o avivamento. Aleluia. Então, o que acontece? Essas questões de modificar os cultos não é caminho para avivamento, para salvação de almas. Isso é o que a gente já começou a falar. Isso produz um povo volúvel, um povo que é como o apóstolo Tiago fala, apenas começa e já termina. Né? É como uma erva, que logo começa e já acabou. Então isso é passageiro, é momentâneo. E a palavra de Deus que traz o avivamento, ela traz um avivamento permanente. Pastores se transformando em influenciadores. Tem muitos que acham que ministério é um Instagram. Não é, pastor? Isso. Tem muitas pessoas que acham que ministério é 1 minuto e meio de Reels no Instagram, 2 minutos de um vídeo no YouTube. Só que ministério é muito mais do que isso. Eu não esqueço de uma mensagem de um reverendo pastor Gesiel Gomes. Ele pregou nas bodas de prata nos Gideões missionários, nas bodas de prata nos 25 anos. E ele falou assim, que no mínimo, para um pregador de sucesso alcançar a sua fase de sucesso, no mínimo, seria 20 anos. Então, não é momento, não é internet que vai... mas o pastor tem tantos milhões de seguidores no Instagram, o pregador está estourado na internet, um menino aí que começou aí agora, pregador, missionário que começou aí agora, está estourado na internet. Isso não é ministério. Ministério, ele é forjado no fogo, pastor. O senhor sabe disso. Nas lágrimas, na oração, no jejum, na rua evangelizando, nas experiências com Deus, nas renúncias, que ninguém está vendo. É quando você está sozinho que você mostra quem você é de fato. Não é quando você está no público. É quando você tem oportunidade de pecar e você diz não para o pecado. É quando você tem oportunidade de fazer uma coisa desonesta e você diz não para desonestidade. Oculto, né? É no sozinho. É assim que é forjado um ministério. Não é 2 minutos de Instagram. Não é nos cortes de pregação que tem por aí. O pregador, o pastor, o fulano está estourado. Isso não significa ministério nenhum. E aí o que acontece para mim fechar isso? É que a igreja, muitos, não vou falar que a igreja, mas muitos dão mais valor em pregadores de internet, esses influenciadores ruins que tem por aí, e não valoriza o pastor que está pastoreando ele todo dia.
Que quando ele está na dificuldade, o pastor vai lá visitar, o pastor vai visitar no hospital, vai ungir quando está enfermo, leva a ceia quando não está podendo ir para o culto. Aí não valoriza, mas aí esses outros, mas porque o pregador falou, porque o fulano falou, o pregador famoso vai estar lá na igreja, vamos lá. Mas aí falta do culto de ensino, falta na escola dominical que o pastor está lá todo dia. Então eles entendem ministério de uma forma errada, muitos. Ministério é aquele homem de Deus que você tem todos os dias e está vendo ali, ó, fiel, que ora por você e cuida de você e de sua casa. Isso, pastor. Quando o senhor estava falando, eu fui fazer uma viagem pela nossa trajetória. Quantas vezes nós passamos aí, madrugada em claro, estudando junto, né? Exatamente. Orando, chorando, né? Quantas vezes nós fizemos aí cultos nos lares, nas esquinas, né? Expulsando demônio. Cura. Milagre. Quantas vezes eu vi milagre acontecer através de uma oração. Exatamente. Né? O que mais me preocupa é que muitos querem multidão, pastor. Querem multidão, mas não querem saber de conversão. Exatamente. Né? Querem atrair a multidão, mas não quer saber de pregar a verdade para causar a conversão no coração, né? Exatamente. Esses irmãos que estão chegando. Estão trocando a glória por performance. Sim. E em João 6,66 está escrito: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus preferiu perder a multidão a comprometer a verdade. Meu Deus. Porque a verdade, pastor, é o que liberta. Exatamente. É o que transforma, é o que cura e é o que faz o milagre acontecer. A verdade genuína da palavra de Deus. Exatamente. Né? O que o senhor entende pela sã doutrina? E por que ela tem sido rejeitada em muitos dos púlpitos hoje em dia, pastor? Eu entendo que a sã doutrina é aquilo que engloba conduta cristã, ética cristã, transformação, restauração, perdão de pecado, justificação pela fé. É o que engloba a sã doutrina, né? Quando o apóstolo Paulo, ele prega lá na região da Galácia, e ele envia para os irmãos de Gálatas, né, que fazia parte na Galácia ali, as igrejas faziam parte na Galácia ali, ele fala: eu estou surpreendido de que vocês já estão saindo do evangelho que vocês ouviram quando eu vos anunciei. Então o evangelho é aquilo que te traz liberdade. Bobo é quem pensa que o evangelho escraviza, subjuga. Bobo é quem pensa, porque o evangelho traz libertação. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas, fala assim, ó: por que vocês estão querendo deixar a liberdade que vocês têm em Cristo? Está querendo se submeter à servidão, subjugar debaixo das doutrinas da lei. Então, a sã doutrina é aquilo que liberta. Isso é libertador, pastor Marco, quando a gente entende o evangelho. Por quê, pastor Marco? Transformador, né? Não, isso é transformador, porque quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja, a igreja que está em Roma, aos romanos, ele fala assim, ó, a sua condição é pecadora. Você está sujeito ao inferno. A ira de Deus se manifesta nos céus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí ele vem no capítulo 3, verso 21, fala assim, ó: mas agora, manifestando a justiça de Deus sem a lei. Olha que coisa extraordinária. Aí você entende, peraí, Deus quer manifestar a justiça dele sem a lei? Porque a lei não veio para salvar, pastor Marco. A lei não salva ninguém. A lei só aponta o pecado. Por exemplo, a lei fala aqui, ó. A lei fala assim, ó, se eu tocar a taça é pecado. Então na hora que eu toco a taça, eu estou pecando. Então a lei aponta o pecado. A lei não vem para me salvar, ela aponta o pecado. Não adulterarás. Ela está o quê? Apontando o pecado. Não roubarás. Ela está o quê? Apontando o pecado. Não cobiçarás. Ela está apontando o pecado. Então se eu cobiço, eu estou pecando. Então a lei não veio para salvar. A lei veio para apontar o pecado. Automaticamente, o que o pecado faz?
o pecado pega o que é bom, que é a lei, porque a lei não é má. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos. A lei não é má, mas o pecado pega o que é bom e se fortalece contra mim. Por quê? Porque se o pecado fala assim, ó, não cobiçarás, eu vou e cobiço, o pecado fala assim, ó, aquele que pecar morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então ele pega aquilo que era para me beneficiar, se fortalece e me mata. A lei fala, não cobiçará, só que eu não resisto, eu peco, eu cobiço o pecado. Pronto, agora eu me alimento, porque eu me fortaleço na lei para me te condenar. Então a lei veio para apontar o pecado, e o pecado se fortalece com a lei e me mata. Está vendo a nossa condição? Aí o que Deus faz? Mas Deus manifestando a sua justiça sem a lei. Então o que ele faz? Eu preciso manifestar minha justiça contra o Jason. Só que se eu aplicar a lei, ele vai morrer, porque ele é pecador. Então eu vou fazer assim com a lei, ó, sem a lei. Ele tira a lei e manifesta uma justiça não baseada na lei. E qual é a justiça que ele se manifesta? Usando a justiça de Cristo. Cristo morre por mim, perdoa os meus pecados, e aquilo que ele tinha que contra mim, para aplicar contra mim, ele aplica em Cristo. E eu sou beneficiado. Aí ele fala assim, ó, e pela fé, se você acreditar nisso que ele fez por você, você é salvo. Então isso é libertador. Isso é o evangelho. Eu entendo o sã doutrina como isso. O evangelho libertador. Aquilo que me tira do lamaçal do pecado, sem condição nenhuma de mudar a minha história por méritos nenhum humano, e automaticamente eu recebo isso gratuitamente, sem merecer a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é a sã doutrina. E o que acontece? Muitas pessoas rejeitam. Na verdade, muitas pessoas nem entendem isso. Nem entendem, porque os líderes, muitos pastores não pregam isso em cima dos púlpitos. Porque vai pregar que Deus vai dar Deus vai levantar, Deus vai enriquecer, Deus vai fazer isso, só promete coisas que Deus nunca prometeu e não prega o evangelho genuíno. E por que será que tem sido tão rejeitado nos nossos púlpitos hoje? Essa sã doutrina. Da parte dos líderes ou da parte da igreja? Da parte dos muitos púlpitos aí que têm rejeitado essa doutrina. Tem falado mais de bênçãos, né? Tem falado mais de prosperidade. Porque é o que dá, né? É o que atrai o público. É o que enriquece. Né? É o que não afasta, né? Olha os pregadores que pregam doutrina mesmo. Olha a agenda deles. Olha, vamos falar de pregadores, porque pastor, a maioria dos pastores, tem muitos pastores que prioriza isso. Tem alguns que entrou pelo caminho do entretenimento, de oferecer mensagens baseadas em coach, né, emocional, mas vamos olhar os pregadores. Pega os pregadores mais famosos do Brasil hoje. Se você pegar numa mão 5, você vai pegar um que prega a sã doutrina. A sã doutrina que prega a Bíblia. Os outros 4 é só barulho. E quando prega a sã doutrina, não volta mais, né, pastor? Não volta mais, tem menos agenda. Riscou a agenda do homem. Né? Mas os outros que oferecem só coisas que agradam as pessoas. Existe uma linha tênue entre atratividade e mundanismo nos cultos. Na sua visão, pastor, onde essa linha tem sido ultrapassada? Na minha visão, quando ultrapassa aonde tem ultrapassado, é exatamente quando passa do limite. Exatamente quando aquilo que literalmente é do mundo passa a entrar dentro da igreja. Esse tempo atrás eu vi nas redes sociais uma nova igreja aí, não vou falar nem a cidade nem o nome, mas uma nova igreja numa cidade que literalmente era uma balada gospel. Uma balada gospel. Pessoal, tudo com pinta de rico, que aparenta-se ser de uma igreja de classe social muito alta. Então a igreja começou a copiar o que é do mundo, em vez de o mundo copiar o que é da igreja. Exatamente. É aí que passa a barreira, né? Porque o mundanismo entrou dentro da igreja. Exatamente. Entrou dentro dos nossos cultos, pastor. Exatamente. Porque quando você transforma o que é genuíno, né? Exatamente. No que é igual do mundo, mundano, você ultrapassou a barreira. Passou do limite.
Passou do limite. Rompeu a faixa de limite. Até aqui é permitido. E assim, o vídeo que eu vi, com drinks colorido, eles e aquelas músicas bem de discoteca, de balada, trouxe e a eles balada dançando do mundo para dentro da igreja. para dentro da igreja. Mesmo que eles não estejam bebendo alcoólico, não, mas eles estão simulando o que é do mundo, pastor. Se não tivesse o nome escrito igreja, você pensaria qualquer outra coisa menos uma igreja. Você só identifica que aquele ambiente, você olha o ambiente e identifica que aquilo, mas isso aqui é uma igreja pelo fato de estar escrito. Porque se tirasse o nome, você olhar e falar assim, isso aqui é uma balada. Né? Com DJ, uma festa. Com DJ. Misericórdia. Então isso passou do limite. Isso nunca foi igreja. Nunca foi igreja. E nunca será. Nunca será igreja. É como o altar copiado de Acácio. O mesmo. O mesmo altar. Estão copiando o altar. E Deus não manda fogo nisso, viu? Deus não manda fogo, a presença de Deus não vem. Elias. Não vem. Elias vai lá, ele arruma o altar, ele coloca a lenha, ele coloca o sacrifício. Coloca água. E aí ele coloca a água e ele ora. Exatamente. E aí o fogo cai do céu. Tem muitos lugares que as pessoas pensam que Deus está, mas Deus nunca passou nem perto. Deus nunca passou lá. Deus nunca esteve lá. O altar está destruído, pastor. Como Deus vai mandar fogo num altar que está totalmente fora do lugar? Exatamente. Não tem nada de organização. Não tem altar, pastor. Deus não manda fogo nesse tipo de altar. Não manda. Não manda. Né? O altar copiado de Acácio. Para Deus descer, ele coloca condições. Trouxeram o altar do mundo para dentro da igreja. Não é, pastor? Colocaram, igual o altar, Acácio fez, coloca o altar de Deus aí do lado. Esse aí já está ultrapassado. Está ultrapassado. Vamos usar o atual. Vamos usar. Meu Deus. Para Deus descer, ele coloca condições. Para Deus não mandar fogo no altar, Elias não teve que fazer algumas modulações ali, mudar? Não teve? Para Deus descer no tabernáculo... Ele quer reformar o altar, pastor. Para Deus descer no tabernáculo, lá na arca, o que ele falou? A Bíblia fala que ele colocou tudo em ordem no altar. O altar tem que estar em ordem, a mesa dos pães tem que estar em ordem, a arca tem que ser feita do jeito que ele pediu, o altar de adoração de incenso tem que estar no lugar, os tecidos do tabernáculo tem que ser da cor que ele quer, a pia tem que ser do jeito que ele quer. Você sabe por quê? Tem condições para ele descer. O modelo não é nosso. Meu Deus, isso é tremendo. O modelo não é do mundo. O modelo é? Nós temos que seguir o modelo de Deus. Do céu. Quem mandou o modelo, irmãos? Não foi o homem. A gente pergunta aqui para o pastor que está entrando nisso. Deus que está te direcionando para você entrar nesses modelos? Se muitos pastores, pastor Marcos, se muitos pastores do Brasil se orar a Deus e perguntar para Deus se é Deus que está direcionando eles nesse modelo, será que Deus vai falar o sim para eles? O fogo vai cair do céu, pastor? Será que o fogo vai descer? Se o fogo que está descendo não é o de Deus, que fogo que é que está acontecendo lá? É fogo estranho. Como que é o nome dos filhos lá de Arão, que entrou com fogo estranho lá? O Finim e Finéias? Os filhos de Corá? Os filhos de Arão entrou com fogo estranho dentro do templo. O Finim e Finéias foram consumidos pelo fogo. Porque trouxeram fogo estranho na presença de Deus, irmãos. Exatamente. Porque o fogo do altar, quem tinha acendido era Deus. Quando eu tento acender um fogo no altar, sem ser Deus que mandou, eu tô passando da linha. Eu tô passando do limite. Eu tô colocando o mundanismo dentro da igreja. Sim. No meu altar. Né? Exatamente. Pastor, o emocionalismo tem substituído a ação do Espírito Santo. Tem? Demais. Como identificar a diferença entre o mover de Deus e uma emoção fabricada, pastor? Quando o profeta faz um teatro dentro da igreja.
para entregar algo da parte dele. É emocionalismo. Profeta, ele não faz teatro. Segura ele aí, não... Segura. Profeta não faz teatro para entregar o que Deus mandou. Profeta não chama atenção para si. Ele entrega a mensagem e vai embora. O profeta Ezequiel, Deus falou pro profeta Ezequiel assim, ó. Não recebe, não dá autógrafo, né, pastor? Lógico que não tem holoforte, não tem Deus falou para tapinha nas costas. Deus falou pro profeta Ezequiel, você vai profetizar e você vai embora. Mas depois que você for embora, eles vão falar, houve no nosso meio um homem de Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa. É depois que você vai embora que eles comentam que aquele que esteve era homem de Deus. Você não precisa ficar no lugar para você ouvir da boca deles, ó, você é um homem de Deus. Entrega a sua profecia e vai embora. Você não precisa de ficar ouvindo que você é um homem de Deus. Só é verdadeiro se você pregar e cumprir. Não é? Aí eles vão saber que você é o verdadeiro profeta que teve na casa. Quando a gente percebe o emocionalismo? Quando é simples, um pastor, um profeta vai entregar uma mensagem de Deus, o que ele faz? O que a gente vê? Vem aqui na frente. Aí traz a pessoa para frente diante da igreja inteira. Aí faz aquele teatro, né? Vem aqui na frente. E aí ele vai para lá, vai para cá. Pega na minha mão, vai lá. Tá caminhando aqui, tá fazendo isso. Ele faz um teatro. Só para entregar uma palavra. Profeta não precisa disso. Profeta entrega só a mensagem. Tem gente que só gosta de entregar a mensagem quando pega o microfone. Como que o profeta chegou na casa do rei Ezequias? Você vai morrer. Pronto. Deus manda te dizer que você vai morrer daqui. Ele foi embora. E foi embora. O que Ezequias fez aí, pastor? Ezequias virou pro canto e chorou e orou, irmãos. Pediu para Deus lembrar a história que ele tinha com ele. Será que Deus vai te ouvir, irmão? Será que Deus vai nos ouvir, pastor? Exatamente. Se quando nós ultrapassamos, né? Quando nós substituímos a ação do Espírito Santo pelo emocionalismo, não existe transformação, irmão. Você não é transformado. Se você cai no chão pelo poder do Espírito Santo, você levanta cheio do poder de Deus. Levanta a mão, profetiza, o câncer cai no chão, a cura acontece, o milagre acontece, o demônio sai correndo. Exatamente. Não é isso, pastor? E a gente tem visto muito isso. A igreja que eu pastorei, eu já está vacinada. Eu ensino eles todos os dias. Injeção da palavra, pastor? Já está vacinada aqui, ó. Falou, ó, não fica dando moral para isso, não. Quando Deus quer usar... Deus me usa em profecia, pastor Marco? Deus me usa. Deus te usa em profecia? Deus usa. Mas quem usa? É Deus. Quem revela? É Deus. Já teve cultos de Deus me revelar na mensagem. Eu tá pregando, Deus me usar e eu entregar uma palavra revelada para a pessoa. Mas e quando a gente recebe uma palavra, uma profecia de Deus, o temor é tão grande. Exatamente. Não é verdade, pastor? Você treme. Se treme. O temor entra dentro do coração. Será que eu vou entregar uma profecia de verdade de Deus? Porque eu tô mexendo com o que não é meu. Exatamente. Tô mexendo com a alma que é de Deus. Dependendo do que eu soltar, se não for de Deus, eu vou matar a pessoa. Mata a pessoa. E isso aí, a Bíblia fala que o sangue de cada um deles virá sobre nossas cabeças. Exatamente. Porque nós somos responsáveis, né? Nós somos responsáveis, porque nós somos líderes. Nós estamos na frente. Então, se você é líder, se você está na frente, irmão, tenha temor pela palavra de Deus. Tenha temor em soltar uma profecia de Deus. Tenha temor de Deus na sua vida. Se é que você tem temor de Deus. E dons do Espírito não é coisa de se brincar. Pastor, eu prego todas as quintas e todos os domingos na nossa igreja. Todas as quintas e domingo eu prego. É o culto de ensino e o culto de domingo. Pastor, Deus já me usou na revelação num culto. E naquele mês eu pregar e Deus não me usar. Pronto. De passar 2 meses, Deus me entrega uma revelação e entrega aquela palavra revelada para uma pessoa da igreja. Passam 2 meses, eu prego todos os domingos e prego e pronto.
Agora, por que Deus me usou num domingo, agora todo domingo eu tenho que entregar revelação pro povo? Toda quinta eu tenho que entregar profecia pro povo? Às vezes vai ser só a palavra, né, pastor? Só a mensagem. E você tá Vou entendendo? pregar a palavra, tô pregando a palavra. Entendeu? E a palavra, ela fala mais do que uma profecia. Irmão. Pronto. E A outra, palavra é a profecia de Deus. e outra, não é por causa que Deus me usou numa revelação que Deus vai me usar todos os cultos para revelar. Não é por causa que um dia eu orei para um enfermo e Deus curou ali, porque isso eu tenho vários testemunhos para falar, pastor. De curas. Domingo passado agora, no nosso culto de Santa Ceia, presta atenção nisso. Nosso culto de Santa Ceia, teve uma irmã que deu um testemunho lindo que congrega com a gente. Me procurou há mais de um mês. Entende onde que eu quero chegar? Me procurou há mais de um mês. Pastor, eu fui no médico e eu tô com um caroço na minha mama, no meu seio. A minha avó morreu de câncer no seio. A minha mãe morreu de câncer no seio. Câncer de mama. Câncer de mama. E o médico tá com suspeita. Me passou uma bateria de exame. Ficou mais de um mês fazendo exame. Mas antes dela fazer esse exame, ela falou, o senhor ora por mim? Eu vou te ungir, minha filha. Orei para ela, ministrei a cura na vida dela. Falei assim, ó, em nome de Jesus, você não vai ter, esse caroço vai sumir, você tá curada. Ministrei na vida dela. Ela fez a bateria de exame. Durante o mês eu achava que era pouco exame. E aí, você fez o exame? Não, tô fazendo, ainda não saiu os resultados, não. Domingo agora, ó, nesse domingo passado, no nosso culto de Santa Ceia lá. Ela, pastor, eu preciso falar, vou contar o testemunho. Foi, fala, minha filha, e aí? Falou, saiu todos os exames, o médico ficou de boca aberta, falou, não tô entendendo. Tocou no seio dela de novo, o caroço sumiu e todos os exames deu tudo negativo. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou gravar esse testemunho para mim ficar jogando para a igreja? Para mim ficar publicando, fazendo marketing de um milagre? Isso é só um dos milagres. Para atrair, né? Para emocionar o povo, não. Quem né? tá ali foi edificado. A gente está vendo a mão de Deus. Recebeu a cura, né? Então eu não preciso fazer teatro, eu não preciso emocionar, eu não preciso fazer marketing do que o Espírito Santo está fazendo. Então o que muitos fazem? Filma, faz entrevista, aquilo, faz entrevista, faz aquilo para ficar jogando, para fazer marketing daquilo que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo não precisa que você faça marketing para ele. Ele não precisa disso. Então só cumpra o propósito, prega o evangelho, deixa Jesus curar. Quantos e quantos milagres Deus fez ali? A igreja ficou sabendo, testemunhou e recebeu, e pronto, acabou, tá ali. Agora, todo culto, Deus tem que curar, pastor Maico? Sim ou não? Não. Ele cura o dia que ele quiser. Nenhum. Ele salva o dia que ele quiser. Ele faz quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Entendeu? Então, o que tem muitos líderes e pregadores que passam do limite, em vez de Deus usar eles que usam Deus. No texto de Mateus, se não me engano, quando Jesus chama os discípulos para atravessar para o outro lado, a Bíblia vai falar, sendo já tarde, Jesus chamou os seus discípulos para atravessar. Mas tarde para quem? Tarde para mim? Tarde para o Senhor? Tarde para o homem? Tarde para o médico? Tarde para a medicina? Porque para Jesus, irmão, nunca é tarde. Jesus, ele nunca chega atrasado. Jesus chega na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Ele vai fazer acontecer um milagre. Glória a Deus. Não é quando eu quero, não é quando o pastor quer, não é quando o irmão quer, não é quando o que está enfermo quer. É quando Jesus entende que é a hora certa, irmão, de fazer o milagre. É para a glória de Deus, é para o nome dele ser glorificado. No texto de Lázaro, quanto tempo Jesus demorou para chegar na cidade? Marta queria que Jesus voltasse na hora, né? Os irmãos, né? Preocupados com Lázaro, queria que Jesus voltasse que hora, irmão? Na hora. Exatamente. O grande amigo Lázaro, fala para ele que é o grande amigo dele que morreu, que está enfermo. Jesus permaneceu 2 dias na cidade onde ele estava. Jesus demorou 4 dias para chegar na onde Lázaro estava, irmãos. E quando Jesus chega, Jesus fala, tira a pedra aí. Lázaro, vem para fora. Porque essa enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus, irmão. Irmão, o milagre não é para minha glória, não é para me engrandecer, não é para engrandecer a igreja, não é para engrandecer o pastor, é para a glória de Deus, é para engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos. Exatamente. O nome que está sobre todo nome. Exatamente. Pastor, a juventude está sendo muito influenciada por esse evangelho light. Sim. Né? Como os pais e líderes podem proteger essa nova geração desse engano?
vivendo o evangelho e sendo crente. O exemplo vem dentro de casa. Se o pai é de exemplo, se a mãe é de exemplo, os filhos vão seguir o mesmo exemplo. Sendo instruído pelos pais, decidindo congregar numa igreja séria, que prega o verdadeiro evangelho, né? Porque os filhos estão debaixo da responsabilidade dos pais. Então a primeira coisa que um pai tem que priorizar dentro de casa: qual igreja eu vou congregar com a minha família? Exatamente. Porque Qual igreja? O pai tem que ter esse discernimento. Tem que ter esse discernimento. O pai, a mãe. A igreja que eu quero congregar tem estrutura para receber a minha família? O pastor que eu quero me submeter e congregar com ele, cooperar com ele, é um pastor que prega o evangelho verdadeiro? A igreja tem estrutura? Qual a visão do pastor? É uma igreja séria? Ou uma igreja que não tem responsabilidade, que brinca com os dons, que não tem Bíblia, que não tem palavra em cima do altar, que é só revelação, prega a qualquer um? John Stott, pastor, ele fala assim, ó, preocupa-se mais com quem sobe no seu púlpito do que quem quem senta no último banco da sua igreja. Então, um pastor que tem a responsabilidade e a seriedade com o seu púlpito da sua igreja, ele vai para frente. Porque ele sabe quem que ele coloca no púlpito. Não é que você não tem que colocar qualquer um para pregar no púlpito da igreja que você pastoreia. Porque é dali que sai a mensagem. Então se preocupa com mais quem sobe no seu púlpito do que quem senta no último banco da igreja. Tem igrejas que, infelizmente, prega qualquer um. Chega qualquer um, prega, parece que o pastor não tem a responsabilidade não tem o discernimento. Não tem o filtro. De quem coloca, né, pastor? Só que a igreja que gosta de uma palavra boa, pastor Maico, eles chegam no pastor, prega mais o senhor. O povo tem perdido o foco, pastor. Não é? Tem perdido foco. Então um pai, uma mãe tem que ter a responsabilidade de saber em qual igreja você congrega juntamente com seus filhos. Pastor, como trazer de volta esse foco para a cruz, o arrependimento e a glória de Deus, sem parecer andar para trás? Como trazer esse foco? Tendo um encontro com Cristo de novo. Porque quem saiu dele, se distanciou dele. Muitas das vezes o povo pensa que está andando para trás, pastor. Como que eu vou voltar para a cruz? Está vivendo o passado, né? Como que eu vou voltar para a presença dele, para a cruz, para não parecer retrógrado, passado, antigo, velho, sendo que a cruz nunca foi isso. A cruz é sempre atual. Sempre atual, pastor. E a palavra de Deus ela é imutável. Imutável. É tendo um encontro com ele. A palavra de Deus não muda, né, pastor? Não. A palavra de Deus é uma só, irmãos. Ela é eterna. Ela sempre vai ser essa palavra e eternamente vai ser essa. Exatamente. Queira você ou não, te agrade você ou não, o Senhor não tem que nos agradar, não, irmãos. Palavra de Deus, pregador, não tem que te agradar, não. Tem que massagear seu ego, não. Exatamente. Ele tem que pregar a verdade, a palavra de Deus. Né? Queira você ou não. É a palavra que vai te transformar. É a palavra que vai te salvar, te levar para o céu. Exatamente. Né? Existem 2 caminhos. Só 2 caminhos. Porta larga e porta estreita. Porta larga que muitos vão passar por ela. Entra quem quer, fácil. Do jeito que quer, na hora que quer, do jeito que tiver. Fácil. Mas na porta estreita, irmão, se não tiver carregando a cruz, não passa. Porque no Gólgota não vai sem cruz, né, pastor? Não. O Gólgota tem que ter a cruz. O que é, pastor? O Gólgota tem que ter a cruz. A espada do evangelho. Se não for com a espada, pastor, ninguém vai entrar na glória. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o caminho, irmãos. O caminho é chegar com a cruz e cravar na cabeça de Satanás, né? Na caveira, como está escrito em Salmos, né? Em suas experiências, pastor, missionário, como missionário, o senhor já viu o caso de igreja sendo restaurada? A verdadeira adoração
Como isso aconteceu? Pastor Marco, nós estamos vivendo um avivamento lá O senhor no está Vale do vivendo Jequitinhonha. isso, né, pastor? O senhor Estamos. está vivendo isso, né, E pastor? quando eu falo avivamento, eu não estou falando de língua estranha, de poder, de sapatear, de profecia, né? Nada disso não. Quando eu estou falando de um avivamento, eu estou falando de uma igreja que está fazendo a diferença na cidade. Mas tem também, né, pastor? Isso são alguns efeitos. Isso é Não, transformação do espírito. porque tem pessoas que acham que avivamento é barulho. É só isso, né? Entendeu? Mas o avivamento, ele vem pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Vamos lá. Quando eu vejo que uma igreja está sendo autêntica numa cidade e está promovendo um avivamento. Quando as pessoas de maior perigo dentro daquela cidade que fazem mal para a sociedade, se assim você me entende, no tráfico, no roubo, né, na bandidagem da cidade. Quando você percebe que uma igreja está vivendo um avivamento, quando essas pessoas estão sendo alcançadas, e em vez dela ser um mau elemento para a sociedade, ela passa a ser uma pessoa de bem. Isso é avivamento. Passa a ser transformada, passa a cultuar, né, a Você está frequentar. entendendo? Quando eu percebo que a igreja está vivendo um avivamento, quando o prefeito, vereadores, a cidade comenta da igreja. Pastor, isso é um avivamento. Isso nós estamos vivendo lá. Onde faz a diferença. Nós estamos vivendo lá isso. A igreja, a nossa igreja, isso para a glória de Deus, pastor Marco. A nossa igreja tem sido comentada na cidade. De uma igreja diferente, de uma igreja que alcança os jovens, de uma igreja que tem muitos adolescentes, de muitas pessoas que estão se convertendo, descendo as águas. Estão sendo transformadas. Estão sendo transformadas. Então, o que isso a cidade comenta? A cidade está falando. Poxa, essa igreja aí é diferente. Olha o tanto de jovens que tem essa igreja. Olha o tanto de adolescentes que tem essa igreja. Uma cidade que tem um índice de pedofilia altíssimo. Meu Deus. Uma cidade que tem um índice de prostituição de adolescentes e jovens altíssimo. E aí a cidade está vendo os adolescentes, muitos jovens, indo para a igreja. Que maravilha. Se entregando a Cristo. Isso é um avivamento. Então nós estamos vivendo esse avivamento. É sinal que a palavra genuína. Sinal que a palavra está sendo cumprida, sendo pregada com amor, com honestidade, com muita responsabilidade e que Deus está realizando um grande propósito. Está transformando. Então, nós estamos vendo isso na nossa igreja no Vale do Jequitinhonha. Uma igreja que está sendo autêntica. E quando eu cheguei lá, pastor Marco, o meu desejo, a minha oração todos os dias foi e está sendo: Senhor, faça a nossa igreja uma igreja autêntica na cidade, que faça a diferença. Maravilha. O meu sonho, o meu desejo a cada dia, a minha oração todos os dias é que todos da cidade passam na avenida da nossa igreja e olham e falam assim: esse lugar é um lugar de restauração e de salvação. Eles têm que olhar para a gente e ver isso. Esse lugar aqui é um lugar que eu posso me refugiar. Né? Esse lugar é um lugar que eu posso trazer minha família. Esse lugar aqui é um lugar que é o meu lugar de esperança. Aqui é esse lugar de refúgio. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo isso lá, pastor. Que Deus continue, pastor. Em nome de Jesus. Essa obra, que Deus continue transformando a cada dia vidas ali naquele Amém. lugar. Que Deus continue usando não só o senhor, mas toda a família do senhor. Amém. Né? Que eu tenho visto a Rafa, muito dedicada também, hoje Sim. ministrando ali, Sim. guiando as irmãs também que estão ali, pessoas, Ajuda demais. meninas, crianças, né, que vão chegando, adolescentes, né, que estavam vivendo por um outro caminho, um caminho obscuro, né, pastor? Sim. E hoje estão sendo transformadas, vidas que estão sendo alcançadas ali, estão sendo transformadas. Isso não tem preço, pastor. Não. Viu? O senhor, ele sagrado é disso. Eu não vejo festa no céu por pastor que mudou a igreja, que pintou a igreja, que fez esse tipo de festa, de show dentro da igreja. Não, eu vejo o único lugar que eu vejo a Bíblia falar que teve festa no céu é por um convertido que aceitou Jesus, entregou a sua vida, exatamente, né? Reconheceu o seu pecado e aceitou Jesus. Né? 2 domingos passados, eu preguei lá no nosso culto. Sabe quantas pessoas aceitou Jesus? No culto do amigo? 35 pessoas. Meu Deus do céu. Olha que coisa maravilhosa, tremenda, forte, né, pastor? Se é só o Espírito Santo, pastor Marco, para fazer Espírito isso. Santo, né? O poder do Espírito Santo, ele só vem pelo poder da palavra. Né? Isso é tremendo. Palavra certa, palavra genuína. Né? Maravilha. Pastor, qual que é a mensagem que o senhor deixa ao nosso público hoje?
A mensagem que eu deixo é que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja, os últimos minutos da igreja na terra. Jesus está prestes a voltar. Aos líderes, pastores, falo como pastor de igreja, aos líderes e pastores, eu falo, deixo meu conselho, que façam a obra com muito amor, muita honestidade, com muita seriedade e responsabilidade, porque a obra não é nossa. E nós temos que entender que a nossa maior prioridade tem que ser, quando nós chegarmos no fim, ser aprovado por Ele. O conselho que eu deixo para a igreja é que se prioriza nisso. Numa palavra, no evangelho que transforma. No evangelho que não é superficial. Porque palavras superficiais produz pessoas superficiais. E palavras genuínas, a sã doutrina, produz pessoas sã, saradas, curadas. Então, se você quer curar sua família, sua vida, ouça o evangelho. E para os que estão iniciando no ministério, pregadores novos, ministros novos, meninos, adolescentes, jovens, tenham como exemplo homens de Deus, homens que fazem a obra de Deus com amor e sinceridade. Não pega exemplos de jovens aí, de pessoas que estão começando aí, esses coach que estão começando sem responsabilidade nenhuma e que não tem compromisso com o evangelho. Lembrando que Jesus está prestes a voltar a buscar a sua igreja e que nós vamos dar conta de tudo quanto nós estamos fazendo por meio deste corpo, diante do Senhor. Jesus está voltando. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero agradecer você que tem nos assistido, você que tem compartilhado. Quero te pedir, nos ajude. Compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um. Deus te abençoe, pastor. Muito Amém, obrigado pastor, por aceitar nosso convite. uma Uma vez. É uma honra ter o senhor sempre aqui conosco. O senhor está na cidade, o senhor vai ministrar? Sim, na nossa conferência, né? Agora esse sábado, na nossa conferência geral de missões, da nossa igreja ali, Assembleia de Deus Missão, né? Pastor Isaac. E permitindo o nosso Deus, começa hoje, né? Quinta-feira. Culto de congresso de missões. Conferência de missões geral lá. E começa hoje. Hoje é o dia. Hoje é 29. 29 de maio. Começa hoje. Vai ser hoje, sexta e sábado. Encerramento. Eu vou estar ministrando no sábado. Glória a Deus. Bem lembrado, Yasmin. Dia 29, né? Isso. Deus abençoe, Yasmin. Muito obrigado, viu? Nossa gravadora. Deus abençoe, Yasmin. Estação Gospel. Notícias de Franca. Dr. Theo Maia. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Onde quer que o senhor esteja. Que Deus te alcance. E abençoe toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Um beijo no coração, a paz do Senhor. Faz uma oração, pastor. Senhor Jesus, neste momento queremos te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para Jesus. Falar um pouco mais da tua palavra, da responsabilidade de ser cristãos e de ser igreja e fazer a diferença, Senhor, nessa terra. Que o Senhor nos guarde a cada dia, que o Senhor nos conduz, Senhor, a cada dia, Senhor, para cumprir o teu propósito e viver, Senhor, o teu evangelho genuíno. E nos ajude, Senhor, a ser melhores, cristãos melhores, pais melhores, filhos melhores, pessoas melhores, ó Pai, que reflitam o teu evangelho, a tua presença, a tua glória, Senhor, para este mundo. Que as pessoas venham olhar em nós, Senhor, e venham ver o teu amor expressado, o evangelho expressado, a palavra de esperança e de salvação, Pai. Que a cada dia o Senhor abençoe a todos os ouvintes, a todos, Senhor, que acompanham, Senhor, esse canal, e que a cada dia o Senhor cumpra as tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.